Voltamos, meus alunos. Biologia na veia. Professor Silvio Santos, aula 26, né? O que nós falamos na última aula, pessoal? Fala aí pra gente. Anagênese, né? E cladogênese foi o que a gente abordou. Mais uma vez falando, estamos falando aí do processo de especiação. E joga na tela que a gente já vai entrar direto aqui nos tópicos que a gente vai estar falando hoje. Tipos de especiação. Nós, quando falamos sobre cladogênese e anagênese, nós falamos sobre mecanismos de especiação. Aqui a gente vai falar sobre tipos de especiação, né? Que você pode se deparar com isso aqui numa prova de Enem. Dificilmente sobre conceitos, não. Mas, para nível de contexto, é bom você saber, né? Se de repente aí o Enem manda uma história que vai precisar que você responda, por exemplo, se é um tipo de especiação alopátrica, parapátrica, peripátrica, simpátrica, né? Não em si o conceito, mas ele vai explicar alguma coisa que exija com que você saiba o conceito, ou do que se trata cada uma delas, tá bom? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos falar de especiação. O que é o processo de especiação, pessoal? Deixa eu ver assim, de uma forma mais direta falando, é o processo de formação de uma espécie ou de novas espécies, enfim. Né? Se é a formação de uma espécie, já quer dizer que essa espécie vai ser uma nova espécie, né? Se ela está se formando ali. Então, especiação é isso. Quando você ouvir falar o processo de especiação do fulano de tal, né, vai falar algum indivíduo, você vai dizer assim, o processo de formação, né, pelo qual ele passou, enfim, tá bom? Então, vamos lá. Espécie, o que é uma espécie? Ela corresponde a um grupo de seres vivos capazes de se reproduzirem entre si. Lembra que eu falei isso durante a aula passada? E não é só isso, eles não só vão se reproduzir. Não é simples assim. Isso não é a cereja da situação, a cereja desse bolo. A cereja desse bolo é o quê? É quando esses indivíduos se reproduzem gerando descendência saudável e fértil. Ponto. Tá? Mas como assim, professor? Como se eles se reproduziram, se eles namoraram e reproduziram, sentido figurado, tá, pessoal? Se os dois indivíduos namoraram e reproduziram, automaticamente eles não deram origem, né? Sim, eles deram origem a um indivíduo. Mas se esse indivíduo não for fértil, essa linha genética deles não tem como seguir caminho, ela não passa mais para frente, ela não gera descendências. Então, isso não é compatível. Então, esses indivíduos produziram um ser que não é compatível. Aí você pergunta assim, mas se eles produziram, então eles não são da mesma espécie? Não, eles não são da mesma espécie, por quê? Porque eles produziram um indivíduo que não é fértil, beleza? Agora, isso não significa que eles, o indivíduo pai e o indivíduo mãe, eles tinham ali seus mecanismos de reprodução, né? Os mecanismos físicos. Porém, os mecanismos genéticos para esse acontecimento, eles não têm essa compatibilidade, impedindo com que o filho deles gere outros descendentes, né? Ele não é fértil, o filho deles. Enfim, para ser considerado uma espécie, ou mesmo espécie, eles têm que ser capazes de se reproduzir e gerar descendentes férteis, pois o seu material genético é semelhante e compatível quando ele é fértil. Entendeu? Interessante isso, né? Aí eu te pergunto, pessoal, o que é uma espécie? Tá bom?
Antes da gente falar ali da especiação, olha aqui para mim. Se puder deixar o conteúdo... Isso aí, beleza. Deixa eu ir para cá. Antes da gente falar sobre especiação em si, é interessante que você saiba o que seria uma espécie. O que define uma espécie. Lembra lá do Reficofage, que a gente tem esse macete lá na taxonomia, que a gente tem os níveis taxonômicos, que a gente tem família, aliás, que a gente tem reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, né? O último, pessoal, é espécie, tá? Então quer dizer que a espécie, ela é o último grau de identificação de um indivíduo, ou seja, quando você chega na espécie daquele indivíduo, pronto, você descobriu quem de fato é. Ele é o nível taxonômico mais específico. Como assim, professor? Deixa eu ser mais claro contigo. Quando eu digo assim, eu vejo um animal, aí eu não sei qual é esse animal. Aí eu pergunto assim para ti, sobre taxonomia. A qual reino esse indivíduo, né? Vamos supor, eu nem sei que não é um animal. A qual reino esse indivíduo deve pertencer? Aí você vai falar assim, ele é um animal. Beleza, né? Aí quando você diz assim, deixa eu reformular, né, para ficar uma coisa mais interessante. Eu olhei esse bicho e não sei o que ele é. Eu queria saber que tipo de bicho é esse. Aí você diz para mim assim, ele é um animal. Poxa, eu sei que ele é um animal. Eu quero saber qual é o animal. Entendeu? Então, quando eu digo que ele é um animal, eu estou sendo muito abrangente. Então, e lá na classificação taxonômica existe um reino, que é o primeiro, né? A primeira informação de todas é o reino, que é o animal, no caso dos níveis taxonômicos. Reino animal. Porém, eu sei que o indivíduo ele participa do reino animal. Poxa, mas tem vários animais, né? Então, se eu digo que o indivíduo é um animal, eu não estou dando uma informação tão precisa assim. Agora, se eu digo que ele é um cordado, né? Ele tem notocorda, né? Ou ele faz parte do grupo dos cordados, que possui o quê? Coluna vertebral. Aí eu já eu começo a afunilar. Já tira alguns que não tem notocorda, que não faz parte do grupo dos cordados, né? Beleza. Então você percebe que já comecei a filtrar. Aí eu vou para a classe. No caso do homem, classe mamália, né? Ou seja, nós somos mamíferos. Quando eu vou para o próximo nível taxonômico, eu automaticamente descarto mais um monte de outros animais. Você está entendendo como vai afunilando? Então, o mais abrangente é o reino, é um animal. Eu falei, mas não tem como você saber que animal é, só eu falando isso. Mas conforme você vai organizando nos devidos níveis taxonômicos, você vai afunilando até apontar qual é exatamente esse indivíduo que eu estou apontando ali, esse animal que eu quero saber. E esse nível que vai te dar essa informação é o nível de espécie. É só quando você chega em espécie, ó. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Tá bom? Então, quando você chega no nível taxonômico espécie, você não está deduzindo que animal é esse. Você já sabe, você identificou que animal é. Entendeu? Por isso que a gente diz que o nível taxonômico, ou seja, a espécie, é o nível mais preciso de identificação de um indivíduo. Tá bom? Quando você diz qual é a espécie. Você está dizendo exatamente quem é aquele indivíduo. Agora, para a formação desse indivíduo, é preciso um processo aí muito longo, que é o processo da especiação. Que é o que eu disse lá no início, né? A especiação é o processo de formação de uma nova espécie, tá? Mas vamos lá. Joga na tela agora, já que você sabe mais do que nunca o que é uma espécie. Você já sabia, né? Eu só estava relembrando. Então vamos lá. Aqui a gente tem uma cladogênese, né? A gente tem Você consegue perceber que... Lembra o que é a cladogênese? É quando existe o que a gente chama de irradiação adaptativa, né? Aqui a gente tem um ancestral,
né? A gente tem um ancestral e dele irradia vários outros indivíduos. Então a gente pode dizer que são indivíduos diferentes? São, mas possuem uma ancestralidade comum. Esse ancestral passou a desenvolver uma irradiação adaptativa, né? E para cada pessoa, para cada formação de cada um desses indivíduos, aconteceu o que a gente chama de processo de especiação. Então, ele é o processo pelo qual, a especiação, né? É o processo pelo qual uma espécie se divide em duas, que então evoluem em diferentes linhagens. Então, um indivíduo, que era um determinado grupo, formava um determinado grupo, por algum motivo, esse grupo gerou, uma parte desse grupo se separou do grupo original. E dali foi adquirindo novas habilidades, novas experiências de vida, novos ambientes, enfim, e foi se transformando numa outra espécie. E esse processo chama especiação, tá? Então, ela diz respeito ao processo evolutivo que envolve o surgimento de novas espécies. Mais uma vez, vale frisar, vamos lá, olhando aqui para mim, vale frisar que quando a gente tem isso aqui, ó, um processo aqui, começa aqui, é um processo evolutivo, né? Aqui, ó, que envolve o surgimento de novas espécies. Toda vez que a gente tem um processo evolutivo, pessoal, é muito longo, tá? Não é algo que acontece rápido, tá bom? Para uma espécie gerar outra, ela sofreu uma irradiação adaptativa, por exemplo, né? Para um indivíduo, ele separa, né? Existia só um grupo. Aí esse grupo, por algum motivo, se separou. Esse grupo aqui foi viver em outro local. Esse aqui, de repente, ficou no mesmo ambiente. Mas esse aqui fluiu, né? Se lançou aí no mundo e foi embora. Esse aqui vai passar a adquirir características diferentes das características originais, né? A um ponto que eles não vão mais se conhecer geneticamente falando, né? Não vão ser mais compatíveis. Então, isso é o processo de formação de novas espécies, que é a especiação. Então, o que acontece aí? Ó? Desde a origem da vida, os seres vivos vêm sofrendo diferenciação através de variações genéticas em decorrência de mutações. Então, é interessante. A partir do momento... É natural, pessoal, que existam mutações no nosso organismo. Existe uma margem de erro já padrão, que ela já é esperada. Então, o nosso organismo e dos seres vivos, ele está o tempo todo produzindo proteínas, fazendo replicação de DNA, transcrevendo RNA, né? Então, o que está acontecendo? As bases nitrogenadas, lembra lá do DNA, dupla fita, adenina, timina, guanina, citosina, uracila, quando é no RNA, tá? Eu estou falando rápido assim porque tu já sabe. Então, elas vão se ligar. Só que em alguns momentos, uma adenina vai se ligar com uma citosina, o que não é certo. Uma guanina vai aparecer ali no lugar da timina. Então, são mutações que acontecem ao acaso e que, diga-se de passagem, é natural que ocorra, né? Com o passar do tempo, essas mutações, elas podem ser responsáveis por uma característica que vai se fixar no indivíduo, né? Por quê? Mas o que acontece? Para essas mutações acontecerem, muitas vezes os fatores externos, ou os fatores ambientais, que a gente chama, vão influenciar, como o tipo de clima, o tipo de vegetação, o tipo de alimentação, né? Que esses indivíduos têm relação, né? E isso vai fazendo com que a fisiologia do corpo vá se adaptando a um novo hábito. E geneticamente, alguns genes, algumas proteínas podem ir perdendo funcionalidade e outras vão se formando com mais necessidade para aquela nova vida, né? Então, essas ligações genéticas podem começar a sofrer falhas, que são essas mutações.
que vão, então, gerando o quê? Variabilidade genética, que vão ser muito importantes para o processo de especiação. Tá bom? Vamos lá, volta para a tela. Então, a seleção natural, revelada por Darwin, possibilita aos indivíduos que possuem características benéficas a sobreviverem às condições impostas pelo meio ambiente. Beleza, as características estão ali, né? O ambiente também está ali parado e só vai sobreviver nesse ambiente aqueles que tiverem... como é que eu vou dizer? Que tiverem características que possibilitem isso. Essas características são provocadas pelas alterações genéticas. Tá? Por quê? Porque provavelmente aquele indivíduo não tinha essas características, mas com o passar do tempo ele foi se adaptando a determinados ambientes que foram fazendo com que a genética dele fosse sofrendo transformações para que ele desenvolvesse aquelas características benéficas, tá bom? E por sua vez, ao longo do tempo, podem gerar duas consequências, né? Então, ó, essas características são provocadas pelas alterações genéticas, que por sua vez, essas alterações podem gerar duas consequências. Adaptação das populações, né? Essas alterações genéticas vão fazer aquela espécie se adaptarem, tá? Ou o quê? Elas não pegam essa população e permitem com que elas se adaptem. Ela vai assim, é como se ela vai, não é bem incentivar, ela vai causar, ela vai incitar a formação de uma nova espécie. Como assim, professor? Por exemplo, muitas vezes a mudança de um determinado clima, a nova situação de uma determinada região, ela não é propícia para aquela população que já estava lá. Entendeu? O que vai acontecer? Alguns indivíduos dessas populações, ou dessa população, eles vão apresentar resistência ou melhores condições físicas para se manterem ali, né? Isso faz com que, primeiro, que isso é resultado aí de variabilidade genética, mutações, enfim. Isso faz com que esse indivíduo se sobressaia sobre os outros. Porém, percebe-se nele que ele tem uma espécie de propensão a se adaptar melhor. Por quê? Porque ele já tem ali, de repente, determinadas características que facilitam ele se sobressair geneticamente. Então, com o passar do tempo, a população em si vai sumindo, mas ele vai resistindo e adquirindo novas características, né, de resistência, enfim. E essas características vão se incorporando geneticamente, formando uma nova espécie, que é o processo de especiação. Então, como a gente tem a questão aí das mudanças ao longo do tempo, as alterações genéticas, isso tem duas consequências. Ou esse indivíduo se adapta, e a genética dele permite com que ele se adapte a isso, e ele continuando sendo a mesma espécie, ou então essa espécie perde força e daí surgem novas necessidades que virão, né, que incentivarão o surgimento de uma nova espécie melhor adaptada a esse ambiente. Então, a etapa crítica na formação de uma nova espécie é o quê? A separação do conjunto gênico da espécie ancestral em dois conjuntos separados. Então, isso é um dos primeiros fatores, pessoal, que é importante, né, para que haja uma formação de uma nova espécie. Olha aqui para mim. Isso. Se eu faço parte de um determinado grupo, né? Se eu não me separar desse grupo, dificilmente eu vou aprender coisas novas, eu vou adquirir novas características, novas capacidades, novas habilidades. Por quê? Eu estou junto, né? Se eu estiver ali no mesmo ambiente que eles, com as mesmas necessidades de sobrevivência, com as mesmas necessidades de proteção, de locomoção, o que vai acontecer?
eu não vou me diferenciar deles, eu vou viver da mesma forma, eu vou continuar sendo um deles. Mas a partir do momento em que eu saio, né, que esse grupo que é comum se separa, aí vai começar, né, esse processo de especiação. Então, essa separação aqui, ó, ela é o quê? Ela é essencial. A separação do conjunto gênico de espécie ancestral em dois conjuntos separados. Então, ela é a etapa crítica, ela é a etapa que dá o start, né? E quando a gente fala assim, ó, conjunto gênico aqui, ó, tá bem aqui assim, ó, conjunto gênico aqui, ó. Por quê? Porque você está olhando o indivíduo, você está olhando eu estou olhando você. Mas evolutivamente, o que está acontecendo? O que tem em você é uma genética, o que tem em mim é outra, o que tem no cachorro é outra, o que tem no gato é outra. Então, nossas adaptações, elas vão ser coerentes com a nossa genética. Então, quando eu separo de um grupo, quando eu pego o mesmo grupo e separo eles, eu estou separando, evolutivamente falando, eu estou separando o conteúdo genético. A genética é que constrói o organismo. Então, a partir do momento que esses grupos se separam e vivem em locais diferentes, a genética também vai passar a realizar diferentemente as suas funções em favor daquele indivíduo, porém, baseados nas novas necessidades que ele tem dos novos ambientes, dos novos hábitats onde ele se encontra. Tá bom? Então, volta lá para a tela. Vamos lá. Em cada conjunto gênico isolado, né, lembrando que os grupos se separaram, as frequências dos genes podem mudar como resultado das ações de forças evolutivas. Que forças evolutivas são essas? Os fatores naturais, por exemplo, os fatores do ambiente. Lembra da seleção natural? São as coisas, são as forças que fazem o indivíduo precisar se adaptar a um determinado local. Então, as principais causas da especiação devem-se ao isolamento geográfico, né? Primeiro, a separação desses grupos, ou a redução do fluxo gênico, que vem ser a mesma coisa, né? A redução, quando eles se separam, vai diminuir o fluxo gênico daquela espécie, porque eles não estão no mesmo grupo. Portanto, o volume de reprodução vai ser menor, né? Durante o período de isolamento, se diferenças significativas forem acumuladas, as duas populações podem não mais trocar genes, né? Se voltarem a ocupar o mesmo espaço, ou seja, eles se separaram. Se durante essa separação forem observadas diferenças relevantes, né, como, por exemplo, um exemplo, a produção hormonal, a transcrição gênica, né, a formação de proteínas, os novos elementos presentes na sua alimentação que vão aí gerar novos compostos orgânicos para o organismo, novos compostos químicos que podem alterar na disjunção dos DNA, no material genético dos indivíduos, enfim. São diferenças que podem levar a mudanças significativas na genética desse indivíduo. Então, quando isso acontece, as duas populações podem não trocarem mais, né, genes se voltarem a ocupar o mesmo espaço. Ou seja, mesmo que elas tenham tido a mesma origem, um dia elas foram o mesmo grupo, mas devido a tantas diferenças já que elas possuem, tanto fenotípica como genotípica, isso faz com que elas não sejam mais compatíveis, elas não conseguem mais se reproduzir gerando indivíduos férteis, por exemplo. Então, acontece o quê? O isolamento reprodutivo também. Então, além do isolamento reprodutivo, a gente vai ter, além do isolamento geográfico, a gente também vai ter o isolamento reprodutivo na especiação. Então, se uma espécie se fragmentar em grupos que permaneçam isolados, essas populações podem vir a acumular alterações genéticas que impossibilitem voltarem a gerar descendência saudável e fértil, que eu acabei de dizer, né? No caso,
no caso de voltarem a se reunir. Foi o caso dos tentilhões. Lembra lá do que eu falei do Darwin? Lembra? Isso foi na aula lá sobre o Charles Darwin. No arquipélago lá de Galápagos, as Ilhas Galápagos, lembra que cada ilha, o que ele percebeu? Ele percebeu um passarinho, né, que tinha as suas semelhanças, porém, no bico, ele percebeu que mesmo esse indivíduo sendo parente evolutivo, ele sendo a mesma espécie, digamos assim, ele apresentava estrutura diferente de bico. E isso ele observou que, devido ao tipo de alimentação desses indivíduos, eles se desenvolviam de diferentes formas. Ou seja, o ambiente, a própria natureza, né, selecionou. Eles foram tendo que se adaptar aos tipos de alimentos que eram disponíveis naquele local. Entendeu? E com isso eles foram sofrendo diferenciações morfológicas devido às suas condições de sobrevivência, o que foi se incorporando ao seu material genético, até mesmo devido aos tipos de elementos químicos presentes na sua alimentação. Então, o caso dos tentilhões observados por Darwin nas ilhas Galápagos, o isolamento geográfico os conduziu, eles estavam cada um numa ilha. Geográfico é local, tá, pessoal? Isolamento local, ou seja, um está longe do outro. O isolamento geográfico os conduziu a uma diferenciação observável. A gente conseguia observar essa diferenciação, sobretudo ao nível do tamanho e dos bicos, né? Os bicos adaptados a determinados tipos de alimentação. Então já sabemos que a especiação ocorre sob condições diversas, mas geralmente o motivo é o isolamento de membros da mesma espécie. Aquilo que nós falamos, uma mesma espécie se separa e cada grupo vai viver num local, o que vão gerar necessidades diferentes, fazendo com que possa existir aí o processo de especiação com um deles. Agora vamos ver que existem 4 tipos de especiação. Beleza. Então você entendeu bem, né, o que seria a especiação. Né? O que seria a especiação, tá bom? Então o que acontece? São 4 tipos de especiação. Né? Especiação alopátrica, nós falamos isso lá no início, né? Os tópicos da aula. Ocorre, né, alopátrica, tá? Ocorre devido a existirem fronteiras geográficas reais que obriguem as espécies a se separarem fisicamente. Né? Então, um rio ou uma cordilheira, por exemplo, podem causar a divergência entre uma espécie de uma espécie e outra. Então, é como se fosse o tipo mais óbvio, digamos assim, dentro da linguagem da especiação, né? Quando o indivíduo se separa do outro geograficamente, digamos, é o princípio mais básico, né, para uma diferenciação de espécie, tá? Então, essa é a especiação alopátrica. Ó, aqui mais um exemplo. Aqui a gente tem como se fosse um continente, né? Figuramente falando, ou metaforicamente falando, eles são o mesmo indivíduo. Ó, são todos os caranguejos aqui. Porém, por algum motivo, houve uma separação desse continente, ou a água subiu demais aqui e acabou isolando, ficou um para um lado e outro para o outro. Isso é um isolamento geográfico, né? É uma especiação alopátrica. Você percebe que são fatores naturais, uma fronteira, algo físico ali que acaba separando esses indivíduos. Tá? O caso das salamandras aí, ó. As salamandras da espécie Ensantina e Schoskoltzi distribuem-se em um anel com populações de grande diversidade. Né? A pesquisa laboratorial envolvendo a análise de enzimas, o DNA nuclear e o DNA mitocondrial,
conduzida por cientistas americanos, mostra que trata de uma espécie, olha aí, ó, interessante, complexa, formada por 7 subespécies, né, estando em curso um processo de especiação para 2 ou mais espécies. Olha que interessante, pessoal. Essa salamandra, através de estudos, percebeu-se que ela está em pleno processo de especiação. Isso é mais uma prova de que não existe assim um período. Ela vai levar tantos anos, se transformou numa outra espécie. Pronto, a partir de hoje você é uma nova espécie. Não existe isso, né? No caso aqui, ela já está há milhares de anos passando por esse processo, né? Tanto que eles pesquisando, por que eles sabem que ela é uma subespécie, né? Formada por, aliás, que ela é uma espécie que está ali se formando por 7 subespécies. Porque, com certeza, eles têm dados dessas 7 subespécies e percebe que essa salamandra, que eles estão estudando, ela possui ali características que vão ter semelhança com todas as outras. Então, sugere que ela seja uma espécie oriunda desse grupo, né, que está no processo de especiação. Então, a diferenciação genética entre as populações já é muito significativa, indicando que o processo está numa fase muito adiantada de especiação, né? Através aí dos exames genéticos feitos nessas populações de salamandra, eles conseguem perceber em que nível de processo de especiação ela está. Mas tal diferença, ou tal diferenciação, porque acontece de forma gradual na sequência geográfica das populações, dificulta a distinção clara de espécies, né? Olha, isso aqui é interessante. Por exemplo, um exemplo aí bem simples. Você olha, a gente conhece um bem-te-vi, né? Você conhece. Principalmente a gente aqui da Amazônia, a gente sabe olhar uma ave, a gente pode não conhecer tudo, mas existem coisas que são comuns aqui para a gente, até no nosso quintal, né? Numa árvore da nossa casa, enfim. Você vê um bem-te-vi. Mas muitas vezes você pode ver um bem-te-vi que não é exatamente o bem-te-vi, digamos, original. Mas, devido, né, essa lentidão no processo de especiação, ó, ela acontece o quê? De forma gradual. Ela não é rápido. O bem-te-vi, o casal de bem-te-vi que deu origem a esse era de um jeito, agora esse já vai nascer de outro. Não. É preciso uma transformação gradual que, muitas vezes, no caso aí da salamandra, ou no caso desse bem-te-vi que eu estou falando, né, que é um exemplo, a questão do bem-te-vi, você pode estar lidando aí com uma situação que ele está em pleno processo de formação. Mas como ele tem essa característica, ele é oriundo desse grupo, ele não vai ser tão diferente assim. Por isso que, às vezes, muitos animais parecidos não são exatamente da mesma espécie. Tá bom? Vamos lá. Joga na tela. Especiação parapátrica, que ela foi a alopátrica, tá? Agora essa é a parapátrica. É quando uma espécie se espalha em áreas grandes com ambientes diferentes. Os indivíduos se adaptam a essas novas áreas e, pouco a pouco, as espécies tornam-se distintas. Então, não há uma característica geográfica definida que os separe, podendo tornar-se espécies distintas, simplesmente por causa da distância entre os grupos, né? Aqui esse exemplo é bem legal, ó. O solo, ele apresenta, assim, uma determinada característica. Nesse caso aqui, ele não é contaminado. Beleza, aí o matinho nasce lá, legal. Tá? No caso aqui, a gramínea Anthoxanthum, né, que se diferenciou devido a certas espécies estarem fixadas em um substrato contaminado com metais pesados. Então, ela não consegue se desenvolver nessa rocha que tem ali resíduos dessa mina que está contaminada. Porém, representantes dela, que no passado passaram a ter contato com essa rocha, né, com esse tipo de resíduo, alguns desses indivíduos começaram a desenvolver capacidade de lidar com esses resíduos químicos, né? E acabaram se fixando, né? Ficaram assim firmes,
se fixaram como indivíduos daquela região, gerando assim uma nova espécie, que foi oriunda daquela que não resistia, né? Houve a seleção natural para esses indivíduos que foram se adaptando para genótipos tolerantes a esses metais. Aqueles que, por um acaso, tinham compatibilidade, foram resistindo, foram ficando, foram se reproduzindo e foi mantendo, essas espécies foram adquirindo características diferentes, como mudança de floração, impossibilitando o cruzamento e acabando com o fluxo gênico entre esses grupos. Até que uma hora, aquela espécie que cresce em cima da pedra é uma espécie e ela já não tem mais nem capacidade de se reproduzir com a outra, né? Elas formam um grupo diferente. A gente tem a especiação peripátrica também, né? A gente falou da alopátrica, a parapátrica e essa é a peripátrica, tá? Especiação peripátrica é um tipo especial de especiação alopátrica, tá? Ou parapátrica, ou seja, é um tipo especial das duas que a gente já viu, em que uma das populações isoladas é bem menor do que a outra, né? Então a gente tem aqui guepardos, leopardos nebulosos, tigre siberiano, lince eurasiático, né? Leopardos das neves, leão, enfim. Você percebe que são grupos de quê? O que eles têm em comum? Felinos, pessoal. Mas olha aqui, ó. Uma das populações isoladas é bem menor do que a outra. Então você percebe que são grupos pequenos, né? De cada indivíduo. Como a população é pequena, mecanismos como a deriva genética, né? Ou o efeito fundador são mais importantes, pois populações pequenas sofrem frequentemente o efeito de gargalo. Efeito fundador, pessoal, é como um grupo se separa, né? Aquilo que eu contei no início, um grupo comum se separa formando grupos menores. E esses grupos vão fundar novas espécies. Isso é o efeito fundador. E a deriva genética é justamente essa variação, né, a qual esses grupos estão expostos devido aos seus isolamentos, da variação genética. Eles são mais importantes, pois populações pequenas sofrem frequentemente o efeito gargalo, que são efeitos que podem fazer com que essas populações sofram a diminuição drasticamente, como efeitos como catástrofes naturais, por exemplo. Esse efeito gargalo é um processo que ocorre quando as populações são drasticamente reduzidas de tamanho. E pode ser resultado da ação humana ou ação natural também. Exemplos de gargalo. Elefantes marinhos do norte têm variação genética reduzida, provavelmente por causa de quê? Por causa da ação humana, né? A matança. A caça reduziu o tamanho de suas populações para cerca de 20 mil indivíduos, né? Então você percebe aí, eles têm menos variação genética do que uma população de elefantes marinhos do sul, que foram menos intensamente caçados. Então, pelo fato deles terem sido predados, eles acabam com a sua variação genética menor. O caso das tetrases das pradarias, entre os séculos 19 e 20, esses animais tiveram seu hábitat destruído, né? Então você percebe que a ação humana também pode, não só catástrofes naturais, mas a ação humana também pode viabilizar aí, ou acelerar, ou então diminuir, né, esses efeitos de especiação. No caso aqui, o efeito fundador é aquilo que eu falei, né? Quando um grupo se separa do outro e esses novos grupos causam esse efeito fundador. Essa separação causa um efeito fundador. Esse grupo que se separou vai acabar fundando novas espécies. Então, os genes dos membros fundadores daquela que acaba por se tornar uma grande população torna-se muito mais frequente do que em populações maiores semelhantes. Então, o efeito fundador é comum em eventos de colonização de ilhas. Especiação simpátrica é a próxima. Os membros de uma espécie continuam a viver lado a lado, mas separados em espécies diferentes. A redução do fluxo genético ocorre não devido à barreira geográfica, mas a outros fatores. Por exemplo, alguns insetos alimentam-se e se reproduzem de um só tipo de fruta, mas se alguns membros dessa espécie experimentaram outro tipo de fruta, os descendentes podem ser ensinados a utilizarem aquela fruta também. Você percebe que a alimentação aí é o fator, eles continuam ali no mesmo local, mas alguns hábitos vão começando
a diferenciar um indivíduo do outro, né? Olha aqui, a frutinha, né? A gente tem as moscas aí, ó. Mosca de uma fruta, de um tipo de maçã, outra de outro tipo. Isso faz com que os descendentes dela também tenham esse mesmo hábito, fazendo com que ocorra o que? A geração de novos indivíduos. Então, os vermelhos só se reproduzem com os vermelhos e os amarelinhos só acabam se reproduzindo com os amarelos. Tá bom, pessoal? Esse é o mecanismo de especiação, pessoal, e os vários tipos aí que a gente tem e que eu tinha para falar para vocês, tá bom? Vamos lá para a nossa revisão.